Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui para o canal Lições de Amor, nesse nosso bloco, que é a Psicologia Espírita, em que a gente estuda as obras pelo espírito Joana de Ângeles. Hoje nós estamos estudando a obra O Homem Integral, desde o início do ano, dia 3 de janeiro. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Lins e hoje a gente vai se dedicar ao capítulo de número 27, o devir psicológico. A gente vai também fazer no finalzinho desse vídeo um fechamento do bloco. Nas edições mais novas há uma revisão, né, da edição para elencar os capítulos em blocos. Então, do sexto bloco, maturidade psicológica. Então, sejam todos convidados a mergulhar conosco nessas reflexões. Nós sempre dissemos, porque porventura pode ser a primeira vez que alguém esteja assistindo esse vídeo, que não é o nosso propósito fazer aqui um curso teórico ou de formação sobre psicologia ou psicanálise ou psicoterapia de grupo. Dizemos também que o link da obra se encontra na descrição desse vídeo. E o nosso objetivo é o estudo da psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito, que tem por objetivo convidar a todos para o amadurecimento psicológico e para a evolução espiritual. Então, sejam todos convidados ao estudo, à reflexão em torno do Evangelho e das suas lições de amor, disciplina, autopercepção e perseverança no bem. E fiquem à vontade para participar conosco com seus comentários, perguntas, colocações, evitando sempre que possível detalhes da vida pessoal própria ou de outrem, e nós vamos abordar sempre no início de cada vídeo essas questões que porventura surjam. Então, dito isso, vamos começar com a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que nos inspire, nos ampare nesse nosso trabalho tão singelo, tão humilde, a fim de que essas reflexões possam ser de alguma sorte úteis. Nos mantém sempre com lucidez e discernimento, Pai, para que nós possamos nos ater ao que é essencial, para que as reflexões que façamos sejam compreensíveis e sirvam para elucidar o que a nossa tão amável benfeitora nos traz. Que o Senhor nos inspire, nos proteja, nos envolva com sua paz e proteção. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá. Nós estamos diante de um capítulo tão bonito, né? Que traz um conceito tão belo, que é o devir, no contexto psicológico, né? Então, como a gente sempre faz, vamos fazer aqui um preâmbulo, né? Antes de imergir nos conhecimentos de Joana, para a gente poder entender um pouco sobre o que ela vai trazer nesse texto. O devir é, na verdade, originalmente um conceito filosófico, e ele está associado a uma ideia de movimento permanente. Um movimento pelo qual as coisas passam de um estado para outro, indicando que houve uma transformação. Ao mesmo tempo, o devir também significa tornar-se enquanto sujeito, enquanto ser humano, ou passar a ser, né? Estar numa condição e passar a outra condição. E o filósofo Heráclito de Éfeso defendeu que tudo é dinâmico e que nada nesse mundo é permanente, com a exceção da mudança e da transformação. Então, o devir é algo com o que nós precisamos nos acostumar, porque ontem nós não somos mais, né? Hoje nós já somos diferentes do que fomos ontem, mesmo fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito e necessariamente não mudando nenhum de nossos propósitos. Por que nós não somos mais a mesma pessoa? Porque já temos a experiência dessas horas que transcorreram de ontem para hoje. E Heráclito também defende que não existe uma unidade natural no mundo.
mas sim os duelos e uma dualidade, uma ambivalência constante. Essa ambiguidade, inclusive a ambiguidade psíquica, ela é muito estudada pela psicanálise e também por outras escolas, como a própria psicologia profunda ou junguiana, que trata das polaridades psíquicas, né? Então, nós somos seres humanos controversos, contraditórios, ambíguos. Então, Heráclito vai dizer por isso que o mundo como um todo, né, enquanto coletividade, enquanto complexidade, é um eterno devir. Ou seja, há uma constante mudança imprevisível que caracteriza a natureza. Isso implica também as leis de transformação da própria natureza, que vão sendo operadas e que vão fazendo, né, com que ela vá se transformando cada vez mais. Outros filósofos também falaram sobre o devir e o conceituaram. Por exemplo, Aristóteles dá o nome de devir ao processo de realização da potência. Para ele, devir é o princípio da atualização da potencialidade em direção à realização de alguma coisa, a realização da forma. E o princípio do devir seria o movimento. O princípio do movimento seria a potência. É como se nós guardássemos em germe o potencial para desenvolver uma série de qualidades, de características, e somos nós os responsáveis por ativar ou para desenvolver essas potências. Hegel, né, um filósofo ilustríssimo, considera na ciência da lógica o devir como a unidade do próprio ser, ou seja, o ser é o seu devir. A harmonia racional se expressaria então na diferença, né, no devir que ele chama da amizade, ou seja, há um movimento, há um desdobramento, há sempre uma transformação, mas não necessariamente uma oposição conflituosa, uma oposição para o reconhecimento do todo. Então, o devir é um conceito filosófico, como a gente está observando, que ele vai qualificar essa mudança constante, né? Ao contrário da permanência ou da perenidade de algo ou alguém. E que, de certo modo, nos mostra que nós continuamos, porém de modos diferentes. Tendo surgido primeiro com Heráclito, significando esse desejo de tornar-se, de transformar-se, de ser fluxo permanente. É interessante essa expressão, né? Ser fluxo, porque o fluxo já predispõe uma coisa que muda, né? Num movimento ininterrupto, atuante, como uma lei geral do universo, que dissolve, cria, desmonta e monta, desconstrói, reconstrói e transforma todas as realidades existentes, né? Como se fosse um vir a ser. Inclusive, esse é um ponto em que a gente usa para detectar conflitos psicológicos e um estado patológico de sofrimento, quando o ser se encontra tão enregelado e tão indiferente às mudanças que acredita que não é possível mais fazer nenhuma transformação ou modificação, que tudo está fadado ao fim, né, que vai terminar daquele jeito. Enquanto a gente tem abertura a esse devir, a essa transformação, nós estamos operando na vida de um modo construtivo e construtivo também para a nossa própria felicidade, né? E estamos transformando, com os elementos que nós dispomos, a vida que vivemos. O filósofo Nietzsche também falou sobre o devir, utilizando a seguinte expressão: o devir é como se fosse nos tornar quem nós somos, que ele utilizou em diversos dos seus escritos. O devir, ele se furta ao presente, mas ao mesmo tempo se usa do presente para se constituir. O que eu estou querendo dizer? À medida que ele se furta ao presente, o devir significa não suportar mais essa distinção entre o antes e o depois, entre o passado e o futuro. E aí vem o tornar-se, né?
e pertence à essência do devir avançar, sempre para essa transformação. O devir tem a ver com a criação de algo novo, né? O que a história, no que a história se transforma. Então, o devir não significa necessariamente nem progresso nem regresso, conforme uma série. Nem é puramente imaginativo, mesmo que a imaginação alcance o seu nível mais elevado. O devir não produz outra coisa senão o próprio devir. O que é real é o próprio devir, é a transformação, e não esses termos supostamente fixados pelos quais passaria aquele que se torna. O devir, ele é autêntico, ele não é imitar-se, a nossa experiência é singular, né? Não é identificar-se, não é regredir ou progredir, não é corresponder, não é instaurar relações correspondentes, não é produzir uma filiação, ele é um verbo que tem toda a sua consistência, que não se reduz, né, a parecer, nem a equivaler, mas em se tornar. E a única oportunidade efetiva de modificação, de reconstrução do homem, do ser humano, está propriamente no devir, que compreende o conteúdo próprio do desejo, porque invariavelmente todos nós somos seres desejantes e desejar é passar por esses devires. Então, o devir, enquanto tornar-se um ato único, porque cada um devém à sua maneira e não é possível imitar um devir, isso nos faz singulares. Então, o devir é uma espécie de transgressão à mesmice, transformar-se, criar-se como algo absolutamente novo, superar a si mesmo, metamorfosear-se, viver, ser animado, querer e agir. E agora nós vamos fazer uma referência com respeito a Jesus, ao Evangelho de Jesus. E eu achei interessante, para falar sobre devir, a gente fazer uma citação da parábola do semeador. Essa é a única parábola, se eu não estou enganada, que Jesus explica. Ele conta a parábola e depois dá uma interpretação. Então, o texto está em Mateus, capítulo 13, e a parábola é contada nos versículos 3 a 9. Diz assim o texto: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a gente lê a parábola do semeador, a primeira pergunta que a gente se faz é: que semeador inexperiente! Como é que ele tem um recurso precioso como as sementes e sai jogando a semente por aí sem tratar o solo antes? Porque na parábola Jesus vai contar que quando o semeador semeava, uma parte da semente caía ao pé do caminho, outra junto aos pedregulhos ou pedregais, outra entre espinhos e outra em boa terra. Por que o semeador não foi mais seletivo de derramar ou deitar as sementes apenas em boa terra? Esse é o primeiro aspecto interessante da parábola, né? Segundo que, logicamente, a depender do tipo de terreno em que cai e das condições, com a semente vai acontecer algo sumamente diferente. O que acontece com as sementes que caem ao pé do caminho não é a mesma coisa das sementes que caem entre os pedregulhos, que não é a mesma coisa das que caem entre os espinheiros, que não é a mesma coisa que das que caem na boa terra. Então é lógico que aqui Jesus não estava propriamente falando
embora utilizasse isso como símbolo, o símbolo do semeador, das sementes, da terra, ele não estava falando da agricultura, não estava falando dessa semeadura de lavoura. Ele está falando de espíritos imortais e de gênese espiritual. E ele também está falando do devir. Por quê? Porque, enquanto espíritos imortais, nós sabemos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e todos tivemos um princípio. E como Deus não faz predileção de pessoas, né, privilégio algum ele nos dá, ele deu a cada ser que ele criou, enquanto espírito imortal, as qualidades, as aptidões e as oportunidades iguais. E o proveito, aí é obra nossa. Ele nos concedeu também o livre-arbítrio, a fim de que, com as leis de Deus íncitas na nossa consciência, pudéssemos escolher os caminhos que nos aprovessem. E o proveito que a gente faz de tudo isso é com a gente. De modo análogo, Deus não nos deu nenhuma virtude. É como se em nosso DNA espiritual, se a gente puder utilizar essa expressão, ele colocasse o genoma das virtudes. Então, é como se hereditariamente a gente tivesse ali as sementinhas. Mas para germinar as sementes, assim como para germinar sementes num solo, na lavoura, há de se ter condições propícias para isso. Uma boa terra, água, sol, né, um clima adequado, uma terra tratada, cuidados, né, consistência por parte do cuidador da terra, né, até que a gente vá se desenvolvendo ao longo do tempo, porque também tem isso. Não dá para desenvolver virtudes do dia para a noite, assim como uma planta demora um tempo, que é um tempo bem particular para cada uma, para que ela possa se, né, germinar, se desenvolver até dar frutos. Então, parece que Jesus efetivamente estava falando do nosso processo de aperfeiçoamento e também do nosso vir a ser. Em que a gente está se transformando. E aí a gente vai falar agora, e a questão, né, de que o semeador aparentemente é displicente, está jogando semente em qualquer lugar, é uma bela metáfora para o fato de Deus dar oportunidade a todos, né? Ainda que o nível de aproveitamento das experiências não seja aprimorado, né? Mas Deus nos ama por igual. E vamos entender agora como que isso tem a ver com o dever psicológico a partir da explicação que Jesus dá sobre essa parábola. No mesmo capítulo 13 de Mateus, versículos 18 a 23, ele vai dizer: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, olha que interessante a explicação de Jesus. Aqui fica bem mais claro que ele não está falando de lavoura, mas ele está fazendo uma metáfora, por isso uma parábola, para falar do aproveitamento que nós, espíritos imortais, temos em relação à palavra. Que palavra é essa? A palavra de vida eterna, a mensagem divina, o evangelho e a sua vivência.
Então, falando primeiro daquele que foi semeado ao pé do caminho. É quando nós ouvimos, entendemos, mas vem o maligno, e aqui não é bem a figura do demônio ou de alguém externo que nos rouba a oportunidade de viver aquela semente, né, de boa nova que foi plantada no nosso coração. Pode até ser, mas grosso modo, esse maligno já está dentro do nosso coração. Muitas vezes os nossos inimigos são internos. Os nossos maiores inimigos são as nossas imperfeições, que nós estamos aí às voltas, né, deambulantes para poder vencer. Então, como é que a gente lida com esse maligno invisível no nosso coração? A gente precisa pautar a nossa vida para o exercício e a prática das virtudes, notadamente caridade e humildade, que são justamente os antídotos para que o orgulho e o egoísmo possam crescer e arrebatar as boas sementes depositadas no nosso coração. Então, nesse caso, qual é o devir? Infelizmente, perdemos uma determinada oportunidade de transformação pela palavra. E aí, esse transformar-se ainda não é suficientemente amadurecido a ponto de nós termos uma vida mais feliz, relacionamentos mais saudáveis e uma compreensão mais dilatada do mundo. No caso da semente que cai entre os pedregais, Jesus vai dizer que é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz, é fogo de palha, né? É de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, ou seja, as vicissitudes muito normais do nosso mundo de provas e expiações, e por causa da palavra. Então, quando os testemunhos batem a porta, logo se ofende e não quer mais. É o nosso caso de espíritas que começamos no espiritismo super empolgados, querendo converter todo mundo ao espiritismo. O espiritismo é bom demais. Venha que tem um lugar para você também. E quando começam os primeiros desafios e dificuldades na vida, a gente já esmorece, já fica pensando, será que isso realmente vale a pena? Não sei, acho que eu vou cair fora enquanto é tempo. Qual é o nosso devir? De fato, não é uma expressão mais dilatada da vida e uma transformação consistente em prol do nosso amadurecimento. É a interrupção da tarefa e a necessidade de retornar do ponto em que nós paramos, né? A desistência. Jesus também fala sobre o que foi semeado em espinhos, que é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam-na e fica infrutífera. Ou seja, acho tudo lindo. Maravilhoso esse negócio de espiritismo, psicologia espírita, canal Lições de Amor, tô achando lindo. Mas sabe o que que é? É porque agora eu não tenho tempo para me dedicar a isso, né? Agora eu preciso cuidar de outras coisas, a vida tá muito difícil, tá a pandemia aí, então depois eu vejo essas coisas. Quando eu me aposentar, quando os meus filhos se formarem, né? Quando eu tiver assim numa condição melhor, aí eu vejo isso, deixa para depois. Qual é o nosso devir? Vocês que vão me dizer, né? Mas quando a semente cai em boa terra, aquele que ouve, compreende a palavra e dá frutos, esses frutos são o devir. A transformação se dá aí, né? A planta não é mais aquela sementinha, já operou o transformar-se, né? Em si mesma, mas com suas potências alargadas, como dizia Aristóteles. Então perceba como Jesus, antes de todos esses filósofos ilustríssimos que nós amamos, já falava sobre todos esses conceitos bastante profundos. Então, meus amigos, vamos agora adentrar no texto de Joana de Ângeles, que é um texto muito belo, como sempre, né? A nossa veneranda estrutura sempre nos faculta
reflexões muito profundas. E Joana começa no texto falando que por muito tempo a gente gastou a nossa vida, né, enquanto pensadores, enquanto cientistas, enquanto filósofos, enquanto psicólogos, para tentar encontrar a raiz ou as raízes dos problemas, né, a causa fundamental dos sofrimentos, dos problemas, dos conflitos do homem, né? E aí remontamos algumas teorias à vida pré-natal, outros à infância, à juventude, para equacionar esses conflitos. E, grosso modo, essa busca ainda hoje continua. E, por vezes, ela não é uma busca que visa facultar a elucidação. Ah, agora eu já sei qual é a raiz dos meus problemas, então eu vou atingir, né, atacar as causas para aí conseguir me curar. Muitas vezes, isso se converte numa grande obsessão, mas eu tenho que conseguir encontrar as causas para efetivamente conseguir me curar. E o que Joana vai dizer é que nem sempre as coisas necessariamente vão se processar assim. Porque em algumas situações há um desespero, né, um anseio translocado tão grande para compreender esses fenômenos castradores, coercitivos, restritivos da existência, que a gente acaba esquecendo de se apropriar da própria experiência. E no afã de descobrir qual a raiz fundamental dos nossos conflitos, a gente acaba apressando interpretações, né? Às vezes com um sincero interesse de libertar os pacientes, né? Nós que somos neuróticos atormentados, dos nossos conflitos, e não raro vamos atirando a gênese desses conflitos aos pais desequilibrados, às famílias disfuncionais, né? Aos genitores superprotetores, agressivos, que na sua ignorância afetiva acabaram dando palco para o desenvolvimento de certos complexos variados e tormentosos, né? Inclusive, quando a gente faz esse tipo de investigação, né, o objetivo não é buscar culpados, mas tentar olhar para a nossa história e ressignificá-la, entendendo de um modo diferente, né? Porque como nós temos essa compreensão de espíritos imortais, nós sabemos que, independentemente da família disfuncional, nós somos herdeiros de nós mesmos e já trazíamos certas predisposições de conflitos em nossa personalidade que muitas vezes apenas eclodem nessa existência. E que os pais e mães conflituosos são também recursos, instrumentos de Deus colocados na nossa vida para o nosso devir. Só que a gente precisa entender como que eles são instrumentos da nossa evolução, né? Como que a gente se apropria da experiência para ter um melhor conhecimento de nós mesmos. E aí Joana vai dizer, tratava-se de uma forma simplista de desviar o problema de uma para outra área, sem a real superação ou equação do mesmo. Então, como se procurava apenas culpados, o ser continuava sem se auto-responsabilizar. E muitas vezes, indevidamente esclarecidos, os pacientes começavam a nutrir ressentimentos, o que alargavam as suas aflições e deixavam eles numa postura patológica ainda mais deprimente. Então, se a gente quiser, né, alcançar a liberdade, a independência de todos esses agentes castradores, inibidores, nós precisamos ter uma posição diferente perante a vida, para que as atitudes desafiadoras, elas possam efetivamente ser a forma que nós utilizamos a nossa força de vontade, o nosso poder de ação para transformar a nossa existência em busca do nosso devir psicológico, da afirmação da nossa personalidade e da nossa autorrealização. Porque se a gente não trata dos nossos conflitos existenciais, muitos deles que interpretamos
como os causadores dos nossos pais, dos nossos familiares, da nossa educação, a gente vai transferir para a sociedade esse discurso vitimista, que não se autorresponsabiliza. Então, a Joana vai dizer, a conscientização dos fenômenos neuróticos não deve engendrar vítimas novas, contra as quais sejam atiradas todas as responsabilidades. Diante da reflexão pelo que nos aconteceu, né, é necessário que, investidos no nosso amadurecimento psicológico, a gente consiga entender o que a gente faz com esse retrato da vida que se apresentou para nós. Porque desde a vida uterina, vai dizer Joana, há esse embate, né, aos choques, ao desconfortável, há também o lenificador, o reconfortante, mas também há esses choques que têm impacto sobre a formação psicológica do bebê. E mais tarde, uma educação deficiente no lar e no grupamento social também pode efetivamente causar traumas. Por exemplo, Joana de Ângeles, quando fala na obra Conflitos Existenciais sobre a culpa, ela vai dizer: duas são as causas psicológicas da culpa, aquela que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem origem na infância, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. Então, abordando, por exemplo, a culpa sob o ponto de vista da vida presente, que tem origem na infância, independentemente da nossa idade hoje, as experiências infantis, elas de fato construíram e moldaram o nosso psiquismo, até sob uma abordagem espírita. Por quê? Porque a infância não é uma fase de repouso para o espírito, como vão dizer os imortais em O Livro dos Espíritos, é na infância que a gente se torna mais permeável, mais moldável à atuação dos nossos cuidadores. Então, a má formação educacional, especialmente quando os cuidadores impedem a criança de desenvolver sua própria identidade, acaba conspirando para a instalação da culpa quando já há predisposições. Então, aquelas infâncias que foram coarquitadas pelos abusos dos pais, excessivamente exigentes ou castradores, sob o pretexto de ensinar bons modos, de ensinar a se comportar direitinho, que é diferente de uma boa formação educacional que impõe limites pela disciplina e autoridade natural, que respeita o indivíduo, mesmo que ele seja uma criança, e não uma falsa autoridade imposta pelo medo e pelo castigo, são infâncias que não tiveram a oportunidade de errar, de bagunçar, de cair, de tentar, de sujar, de experimentar a criatividade, de serem insuficientes, porque precisavam sempre corresponder a um modelo preconcebido de atender a esse narcisismo dos pais. Então, quando a gente pensa sobre isso, não é que a gente queira crucificar os pais, é de entender os processos que levaram a nossa constituição subjetiva, para que a gente possa reescrever a nossa história de um modo mais livre. E normalmente, realmente exige-se do educando que ele seja parcial ou adulador, às vezes concordando, se submetendo com as ideias dos adultos, sejam pais ou educadores, que vão estabelecer os parâmetros da sua conduta sem terem em vista sua espontaneidade, sua liberdade de pensamento, sua visão da existência humana em desenvolvimento e em formação. Então, é aquela criança que, mesmo contrariada, não pode reclamar, ou quando pode, sente que não deve, que fica envergonhada, que não tem espaço para opinar e se posicionar, que não tem direito a escolher e não é vista como protagonista no próprio processo de ensino-aprendizagem. E aí, o que acontece? Tais limites e restrições acabam invalidando essa voz infantil, como se tudo que viesse da criança, seus ideais, seus interesses, sua espontaneidade, fosse desconsiderado e sem valor. Então, a gente percebe o quanto, em alguns casos, realmente a conduta dos pais visa agravar essa situação. E mais tarde o mundo.
que também se apresenta odiento, agressivo, né? Que apresenta circunstâncias adversas, fatores de perturbação para o desenvolvimento psicológico do homem, que não consegue equacionar todos esses desafios. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem essas condições da vida presente, como nós dissemos, há também uma outra raiz para a culpa, que é aquela que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem. Essa é muito mais intrincada e difícil, porque se apresenta como que esculpida do psiquismo sem dar acesso à ideia, fato ou situação que aconteceu, mas se apresenta com autodesmerecimento e sensação de nenhuma valia. Então, essas causas que precedem existências anteriores, que formaram as estruturas da individualidade ora reencarnada, como diz Joana, são responsáveis por diversas resistências ou fragilidades desses componentes emocionais que faz com que todo esse devir para o amadurecimento psicológico se torne mais difícil, mas não impossível. E aí, Joana vai apresentar que as mais modernas visões psicológicas, que consideram o vir a ser, centralizando a sua interpretação em recursos inexplorados, nesse grande universo a ser conquistado e ampliado, que consegue compreender que o ser humano tem inibições e conflitos, mas que podem ser liberados diante dos novos desafios que se acenam, tudo isso contribui para a sua autorrealização e amadurecimento íntimo. Mas para isso é necessário que de etapa em etapa nós estejamos abertos às experiências, ao que Joana chama das terras novas da vida e da experiência, para que aqueles alicerces fragmentários da infância possam ser, de certo modo, reconstruídos e substituídos por algo mais consistente. E aí Joana vai dizer, o devir psicológico é mais importante que o seu passado nebuloso, que o sol da razão consciente se encarrega de clarear, sem ilhas de sombra doentia na personalidade. Então ela até cita, né, os casos de psicoses e neuroses que trazem inibições sexuais, frustrações e tantos outros conflitos existenciais e que, mesmo em certas terapêuticas que recorrem a uma viagem ao passado para tentar encontrar a matriz kármica desses sofrimentos e aplicar a terapia especializada, o quanto que é importante, né, exigir recursos técnicos e pessoas especializadas para tanto, para essa experiência terapêutica bem-sucedida, evitando conclusões falsas e mergulhos em climas obsessivos, né? E esse comportamento psicológico do homem, desvendado pelas escolas psicológicas mais profundas, oferece justamente uma nova linguagem para que a gente possa desenvolver os recursos da nossa evolução que ainda não foram escogitados. E aí ela vai dizer, por enquanto, o indivíduo não se conhece, apresentando-se como se for uma máquina, com suas complicadas funções que busca automatizar. E à medida que nós vamos colocando os nossos olhos para dentro, que nós tomamos consciência de nós mesmos, é que a gente entende que, independente da nossa inteligência, nós somos seres de natureza mental. É da sede do nosso espírito, esse dínamo de forças que se aure do amor de Deus, que nós temos os comandos para a nossa própria vida, para o nosso corpo. E essa consciência acaba se expressando com um desvendar de si mesmo, uma mudança de atitude perante a vida, né? Em que a gente se vê como nós somos, de onde nós nos encontramos, analisando o que sabemos, o quanto ignoramos, para que a gente não utilize dos mecanismos de evasão que já estudamos, né? Mecanismos de evasão da realidade, para poder fugir do tentame. E esses momentos de consciência impõem exercício. A gente poderia dizer que há um certo estado meditativo
em que a gente permanece consciente e começa a refletir sobre o nosso devir. Por quanto tempo eu consigo permanecer consciente num estado de identificação, né? Com que frequência eu consigo fazer esse movimento, né? Para que eu possa estabelecer um programa saudável de autodescobrimento e de transformação íntima. E aí Joana diz que no painel existencial, no qual nada é fixo e tudo muda, se torna inadiável essa busca da consciência, sem as fixações do passado, para multiplicar os estímulos com o objetivo da nossa própria transformação, né? E aí ela cita Pedro Ouspensky, matemático e filósofo russo dos séculos 19 e 20. Pedro rejeitou a ciência e a psicologia da sua época, porque, embora sem direção, ele sentia que havia mais da vida do que se podia ver, e que a ciência, a filosofia, a psicologia, a religião estavam perdendo foco. Ele estava pronto para buscar a verdade, e a sua intuição sugeriu que as eras passadas possuíam conhecimento dessa verdade que estava ausente na época presente. Então, nós percebemos que nós que somos amargurados, vítimas dos nossos conflitos, estamos o tempo todo sendo desafiados para esse vir a ser. As ocorrências traumáticas acabaram nos facultando novas oportunidades. E a estrutura psicológica do ser humano, que também compreende uma dimensão social, cultural, a soma de todas as experiências culturais, históricas, políticas, religiosas, exerce, como diz Joana, uma função compressiva no comportamento do homem, de que ele se deve libertar para o seu amadurecimento pessoal, conseguindo lidar com o medo, com a ira e com a ambição. E Joana termina o capítulo dizendo: a consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. E aí agora, gente, vamos fazer um breve resumo do 6º bloco, Maturidade Psicológica. Nesse bloco, nós estudamos os seguintes capítulos: mecanismos de evasão, o problema do espaço, a reconquista da identidade, ter e ser, observador, observação e observado, e hoje o devir psicológico. Em mecanismos de evasão, nós vimos que a larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano, como Joana vai dizer. Na fase infantil, nós nos habituamos, no processo de desenvolvimento que nos é natural, a ter os nossos anseios intuídos e as nossas necessidades satisfeitas, atendidas. E alguns de nós, seja por comodismo, seja por crença ou cultura de que nós nascemos para ser servidos, ou sentindo o ambiente hostil do lado de fora, nos negamos a crescer e nos fixamos nessa fase infantil, nos tornando uma espécie de peso social. E justamente ao fugir das situações que exigem definição, é que parte o sujeito para as formulações e comportamentos parasitas, buscando em pessoas que eventualmente considera fortes e que são eleitas como seus heróis ou superiores, porquanto tudo que elas empreendem se apresenta coroado de êxito. E é justamente aí que a gente se perde, que a gente vai demonstrando nas nossas relações os conflitos de personalidade, com predominância para a autopiedade, um esforço egoísta de receber carinho e assistência, sem a consciência da necessidade da retribuição. Então, todo o esforço que a gente puder envidar em favor da libertação dos mecanismos de fuga, que a gente faz uso, mas depois do uso pode tomar consciência, vai contribuindo para apressar o equilíbrio emocional, o amadurecimento psicológico, de modo que nós possamos assumir a nossa humanidade, que é a característica definidora do indivíduo, a nossa memória, os nossos valores, os nossos atos
e o nosso pensamento. No problema do espaço, nós vimos que, inconscientemente, a preservação do espaço se torna um direito de propriedade, que vai adquirindo valores crescentes em relação à sua escassez e localização. Então, quando a gente tenta por todos os meios a manutenção da posse do outro e a dominação do espaço adquirido, a gente também se perde de si mesmo. No relacionamento social, nós não devemos ultrapassar os limites dos direitos do outro, do seu espaço físico e do seu espaço mental. E quando os sentimentos afetivos irrompem e nós desejamos repartir a nossa liberdade com a pessoa amada, naturalmente, nós esperamos compartilhar os valores que essa pessoa possui. E nem sempre a gente está exatamente interessado ou preparado para abnegação e renúncia. A gente pensa muito mais numa substituição automática daquilo que irá ceder, como se fosse um toma lá da cá, concessão, recepção. Só que a vida feliz é um dar, um incessante receber, de acordo com o que Joana nos aponta. E toda doação deve ser em si mesma gratificante. Essa oferta que a gente dá deve carregar uma satisfação em si, uma forma de gratulação. No capítulo sobre a reconquista da identidade, nós falamos sobre a imaturidade psicológica que leva o ser a anular a própria identidade, a busca por agradar, a ser quem não é, a aparentar sem autorrealizar-se, aos receios que conservamos perante as lutas, a idealização excessiva, a romantização da vida, a dificuldade de abrir-se ao mundo, de não saber como enfrentar as características agressivas tão presentes na nossa cultura do ódio e da indiferença na nossa sociedade. E aí Joana até diz, né, que vulnerável aos acontecimentos do cotidiano, sem identidade, é pessoa de difícil relacionamento, vez que tem a preocupação de agradar, não sendo coerente com a sua realidade interior e mutilando-se psicologicamente, abandona, sem escrúpulos, os compromissos, as situações e as amizades que de momento lhe parecem desinteressantes ou perturbadoras. No capítulo sobre ter e ser, a gente falou sobre o domínio da posse como uma forma de segurança, que a felicidade frágil, tem por base os haveres acumulados. E aí a tranquilidade fica como uma falta de preocupação com o presente e o futuro. E Joana nos adverte que o amadurecimento psicológico vai equipando o homem de resistências contra os fatores negativos da existência, as ciladas do relacionamento social e as dificuldades do cotidiano. E que a vida sempre trabalha para o progresso, não obstante suas ocorrências sejam agradáveis ou não. E que nós estamos perante o desafio de nos manter em equilíbrio entre ser e exteriorizar aquilo que nós somos, fugindo da insatisfação, do comodismo e nos realizando interior e exteriormente. No capítulo passado sobre observação, observador e observado, nós vimos que a observação faz parte da vida e depende do indivíduo observador. E cada um de nós temos um grau de responsabilidade nestes processos, da qual não podemos nos eximir a benefício do conjunto. E tudo isso é compensado, ou seja, o esforço em excesso de um acaba pesando para a economia social, enfraquecendo aos outros. O que sobra em uma parte, falta em outra. Mas essa percepção vai depender do amadurecimento psicológico do homem, que é sempre detentor de recursos internos para tal integração, a ponto dela dizer que, quando mergulhado na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando-a e com ela se identificando, observado e em sintonia diante do conjunto, que também o envolve nesse ato de observar. E hoje, no devir psicológico, a gente viu o devir como um conceito filosófico associado à ideia de movimento permanente,
em que as coisas passam de um estado para o outro, se transformando ao mesmo ponto que nós, enquanto sujeitos, também. E a palavra devir significa tornar-se, passar a ser, ou como Joana apresenta, o vir a ser. E ela vai resumir dizendo que essa consciência do vir a ser é o que vai proporcionar uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os fatos da nossa existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. Então, meus amigos, é mais ou menos essa a nossa reflexão de hoje. Esperamos penhoradamente que tenha sido de alguma sorte útil. E até a próxima, se Jesus assim permitir. Vamos orar para agradecer. Mestre Divino, Pai de bondade e misericórdia, nós te agradecemos por essa oportunidade, pelo fato de estudarmos em profundidade conceitos que nos ajudam tanto para que a gente possa viver melhor de um modo mais consciente. Fortalece-nos a coragem, o ânimo, a fé e a esperança, para que possamos continuar com muita caridade e paz no coração. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.